Capítulo 7. Surpresas. Anaíse não veio na manhã seguinte, nem na outra. Só voltou depois de 3 dias e, assim mesmo, arisca, não querendo papo com ninguém. Parecia outra pessoa, visivelmente amedrontada. Era como se estivesse ali obrigada. Sueli, por puro instinto, agora procurava estar sempre ao lado de Melissa. Alguma coisa lhe dizia que a garota podia lhe ser útil. Era uma menina alta e forte, que olhava diretamente nos olhos das pessoas e parecia não ter medo de nada. Pelo menos essa era a impressão que passava. No dia em que Anaíse voltou, estavam as duas no intervalo, no pátio, quando Melissa comentou assim de repente: Gozado, Anaíse está diferente. Você notou? Até parou com um trololó no meu ouvido, a aula inteira. Notei sim. Falando nisso, vê se toma cuidado com a Anaíse. Ela é perigosa. Soltou sem querer Sueli. Os olhos da outra brilharam de interesse. Ah, é? Isso eu quero saber tudinho. Entrega, vai, Sueli. Perigosa por quê? Sem saída e também querendo ajudar a outra, Suelen acabou contando tudo. Naturalmente pediu o maior segredo, senão a coisa melava para valer. Melissa caiu na risada. Eu já estava desconfiando da piranha. Para falar a verdade, eu sabia que ela passava a Mônica e a Paula aqui da escola. Se a gente quisesse, ela trazia até a Fátima. O quê? Foi a vez de Suelen ficar surpresa. Que diacho é isso de... Não sacou não? Boneca, às vezes esqueço que estou fora da minha gangue. Mônica é como a minha tribo chamada... É como minha tribo chama maconha. Paula é a pedra de crack e Fátima é cocaína. Deu para sacar? Sua o quê? Suelen estava cada vez mais atrapalhada. Você parece tão certinha. Jamais imaginaria que tivesse uma gangue? Não só tenho, como sou a chefe da tribo, minha santa. A gente não é do mal, é do bem. Só faz alguma picadilha de vez em quando. Picadilha? Melissa caiu na risada. Pelo visto, a gente vai precisar de um intérprete. Picadilha é aprontar. A gente apronta mesmo. Por exemplo, a outra animou-se toda. Ah, a tribo grafita para valer. Só de passagem, essa grafitagem toda do bairro, metade nossa. Depois, a gente é tudo truta, quer dizer, amiga, porque a minha gangue é só de mulher, sacou? Suelen estava cada vez mais espantada, mas a curiosidade falou mais alto. E como é o nome da sua gangue? Gangue das 13. Explica isso melhor. Por que 13? É que a tribo é de 13 garotas. A idade varia, no máximo 18 anos. Tá interessada? Foi aí que deu um clarão na cabeça de Sueli. Podia ser a maior loucura do mundo. E se a mãe estivesse por ali, ia ter um troço na certa. Mas, loucura por loucura, a vida dela e de Odinete não tinha virado do avesso. Quem sabe solução estaria na ajuda. Quem sabe a solução estaria numa ajuda extra e tão maluca quanto a situação.
chegou mais perto de Melissa, a chefe da gangue das 13, e perguntou: Você disse que sua tribo é do bem. Será que ela ajudaria a encontrar o Odinete? Melissa pensou por alguns segundos. Depois respondeu, naquele seu jeito objetivo: Por que não? Eu não fui mesmo com a cara da tal Anaís. Tava me fazendo de tonta para ver onde ela queria chegar. Agora que sei a sacanagem que ela aprontou. Eu topo e acho que as garotas vão topar também. Qual é a picadilha dessa vez? Sueli respirou fundo e foi à luta. O delegado me apertou para saber o endereço da primeira casa para onde foi a Odinete antes de sumir. E você entregou? Não, porque eu não sei. Essa eu não entendi. Melissa estranhou. Se tanto você quanto a Odinete tinham combinado de ir lá, como é que agora, quando penso nisso, é que vejo toda a malandragem da coisa? Completou Sueli. Nenhuma de nós sabia. O combinado era sair de casa e esperar pelo táxi num determinado local. Ele já conhecia o lugar, nem precisava pagar a corrida. Você é sangue bom mesmo, hein? Como é que não desconfiou dessa história, garota? O esquema estava todo armado, nos mínimos detalhes, comentou Melissa. Mas onde é que a gente entra nessa história? Sueli então explicou que gostaria de descobrir o endereço, mas sozinha, nem pensar. Quem sabe a gangue poderia dar uma ajuda extra. A polícia estava trabalhando no paradeiro de Odinete, então elas poderiam ajudar na outra ponta do mistério. Talvez conseguissem descobrir o fio da meada daquela quadrilha. Melissa prometeu que, naquele dia mesmo, falaria com o resto da gangue. Elas odiavam esse tipo de coisa. Qual é sumir com a Odinete, uma garota tão legal? O objetivo da gangue era só zoar. Mas bem que podia entrar um negócio mais sério. Combinaram que, assim que pudesse, ela daria uma resposta. Se fosse positiva, entrariam em ação. Enquanto isso, o Trololó ficava só entre as duas. Segredo selado. Foi cada uma para um canto, para não dar na vista. Ainda bem que a Anaíse estava meio por baixo, se esquivando de papo. Ficou na dela o tempo todo. Devia ter recebido ordens neste sentido. Eu não queria estar na pele dela, pensou Sueli, vendo a garota sentada num dos bancos do pátio. Mas também ela merecia. Pô, se prestar a esse papel, passar droga para a molecada e ainda ficar fazendo convites para as garotas com o objetivo de sumir com elas e acabar numa prisão ainda mais que já fizera 18 anos. Nem a desculpa de ser menor de idade ela teria. Ainda bem. Por ela, ficaria o mais longe possível da colega. Mas não podia fazer isso. Não queria que a outra desconfiasse. Queria? O jeito era se aproximar, bater um papo rápido, enrolar a Anaís. Ainda que o seu corpo todo tremesse,
de ansiedade e ficasse de boca seca, ela devia fazer isso, pelo seu próprio bem e, principalmente, de Odinete. Aproximou-se de mansinho, ensaiando as palavras. A outra parecia distraída, enquanto tomava o refrigerante. Oi, Anaíse, tudo bem? Oi, é você, Sueli? Pensei que não quisesse mais falar comigo. Que isso, Suelen disfarçou, forçando um sorriso. Você é que faltou 3 dias. Ficou doente? Eu estava até preocupada. Anaís então contou uma história comprida que a mãe ficara doente no interior e ela fora chamada às pressas para cuidar dela e nem deu tempo de avisar a escola. Mas agora estava tudo bem. Ela voltara e não pretendia faltar mais. Eu estou devendo uma resposta para você, continuou Sueli. De quando eu vou mudar para a sua casa? Ah, sim, a outra nem parecia muito interessada no assunto. Não se preocupe, não. Tem tempo. Sua irmã melhorou? Ah, ela já sarou. Mas eu quero ir mesmo. É só pintar uma oportunidade. E a Odinete, você tem razão. O telefone deu ocupado. Eu queria tanto falar com ela, mas com certeza deve estar legal. Disparou Suelen de uma vez só, tentando confundir Anaíse. Está legal sim, não se preocupe, você também vai adorar. Quando resolver, é só avisar, tá legal? A gente marca um dia e hora para o táxi pagar o local, mas não fica abrindo para ninguém, senão as garotas vão ficar no meu pé. Você entende, né? Claro que eu entendo. Fica só entre nós. Suelen afastou-se, aliviada. Agora era torcer para que Melissa e a gangue fizessem o serviço. Isso é, descobrissem o endereço da casa. Afinal, se elas eram do bem, não custava nada dar uma mãozinha. Mas será que podiam confiar numa chefe de gangue? Até imaginava o que Valéria diria se soubesse. Ficou louca, Sueli? Não chega a uma aliciadora de menores, você agora se mete com uma gangue e só de mulheres? Tem loucura maior que isso? Riu sozinha, pensando na cara da mãe. Ia merecer uma foto. Mas que a ideia era boa, isso era. Na falta de um detetive, uma gangue, sem medo de nada, servia. Quem não tem cão, caça com o gato. Não é isso que sua avó sempre dizia? No caso, 13 gatas para livrar do azar. Numa que falta fazia a Odinete. Tão sua amiga com quem ela podia abrir todos os segredos. Não podia falar com ninguém. As irmãs são muito pequenas. Podiam dar com a língua nos dentes, estragar tudo. Ela vai ter de guardar tudo para ela mesma, torcendo para que o seu plano dê certo e consiga uma pista mais para desbaratar a quadrilha. Lá do outro lado do pátio, Anaíse espia. Será que suspeita de alguma coisa? Difícil, ela fez a cena perfeita. É uma atriz nata. Se fosse um teste, tinha passado. Cruza com a diretora, que é um azougue. Está por toda parte. Ela ainda pergunta: como é? Tudo bem?
Deu recado para sua mãe, Suelen?